Andy, o que você faz na segunda-feira? Eu? Estudo. E terça-feira? Estudo. Quarta? Estudo, ué. Quinta, sexta e sábado? Quinta e sexta eu estudo. Ué, e sábado? Também. Você só estuda a semana toda? Claro que não. Domingo? Domingo eu reviso. Hora do Enem no ar para falar de Química. E se você perdeu algum programa, é só ir lá no nosso site, tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal, hein? Agora sim, chega mais, professor Silvio Predes. Fala, meu parceiro Lange, tranquilo, belezinha? meu irmão? Tudo Pô, tranquilo, que prazerzaço estar nesse programa aqui, que eu sou fãzão, programa número 1 do Enem. Então vamos que vamos? Vambora, não Partiu? perder tempo não, partiu. Polímeros, Xeri. O que são os polímeros, então? Existem os polímeros naturais, que é o DNA, as proteínas também são. E o que o homem fez nos últimos anos, nas últimas décadas, foi exatamente com o avanço da tecnologia, reproduzir, tentar imitar essas macromoléculas, que são os polímeros, em laboratório. Há 60 anos atrás, o calçado era comum de ser um calçado de couro. A roupa, o tecido, muitas das vezes de algodão. Tivesse que transportar algum objeto líquido, era num recipiente de vidro. Isso tudo, com o passar dos anos, foi sendo modificado, né? E sem que a gente se desse conta, esses objetos foram sendo substituídos exatamente por polímeros. Pô, vamos fazer o seguinte, professor? Bora dar uma olhada na questão e a partir dali a gente já dá uma revisada no assunto, pode ser? Se eu souber. Ah, você sabe que eu Vamos que sei. Tá aí, né? Questão 69 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Você vai lendo pra mim, eu vou travando onde foi muito importante pra gente. Pode ser? Não, pode ser. Vai lá. O poliácido lático. Para! Já daqui a pouquinho a gente vai falar que substância é essa, onde é que ela está presente e Pois por que ela é. é tão importante. Por quê? Eu quero saber. O Mas já poliácido nesse lático. iniciozinho você já destaca uma informação importante. Esse poli dá a ideia que é um polímero, assim como o PVC e várias outras substâncias que a gente vai falar daqui a pouquinho. Manda ver. O poliácido lático, ou PLA, é o material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólito, é importante falar metabólito, não metabólico. Show! Metabólito comum no organismo humano. É a matéria-prima para a produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada. E aí, professor, peraí, como é que a gente lê aquilo ali também? Aí o aluno está em casa e ele fala, meu Deus, isso é uma forma simplificada. Ele já olha uma reação gigantesca. Ele pensa, pô, se isso é simplificado, eu não sei nada de química, né? Na verdade, dá a ideia que é algo muito complexo, mas quando a gente entende como funciona o mecanismo de um polímero, a gente basicamente entende todos eles. Te falei que são inúmeros no dia a dia, as vantagens são muito grandes, mas basicamente a estrutura deles tem uma semelhança muito grande. Mas aí quando você volta para a questão e olha para essa estrutura, né, para que a gente possa ver o gabarito dessa e de várias outras questões, eu queria que a gente olhasse para esse quadro aqui. Pode Então, ser? simbora. Eu tenho duas reações muito famosas de polímeros. Polímeros por adição e polímeros por condensação. Tá. Como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou reconhecer? Como é o que dia eu da vou? prova? O que chama bastante atenção nesse primeiro exemplo daqui é que ele tem uma ligação dupla. Onde essa dupla ligação é chamada de ligação pi, que é uma ligação muito fraquinha. Então, quando a gente coloca em temperatura adequada, pressão adequada, diante de um catalisador, essa ligação ela é quebrada e abre uma nova ligação para um lado, uma nova ligação para o outro lado, que está aparecendo aqui e aqui. Show? Certo, show. Aí eu te pergunto, tem um Nzinho aqui na frente. Se esse N fosse o número 2, eu iria repetir esse pedaço uma vez, se ligando a outra vez. A molécula, então, de 2 carbonos passaria para 2 e 2, um preso ao outro, Entendi. formando 4 carbonos. Ou seja, ela dobrou de tamanho. A gente falaria que houve uma dimerização. 2 para formar uma com o dobro do tamanho. Show? Beleza. Se eu colocasse o número 3, eu teria esse pedaço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para formar uma com 6 carbonos, uma única molécula. Certo. Eu falo que então houve uma trimerização. Aí agora você entende o que é que deve ser uma polimerização. Quando esse N são muitos, mas muitos mesmo. Se hoje eu perguntar para você, imagina um número grandão pro N, fala aí. Um heptalhão? Pouco, você ainda falou pouco. Na verdade, esse N aqui pode ser Você nem se existe. 50 mil, 100 mil, 200 mil. Então, o que você entende
repetindo 100 mil pedacinhos desse aqui, a molécula seria uma molécula gigante, como muitas das vezes um polímero é. Uma macromolécula, uma molécula gigantesca. Muito maneiro. Show? Show. Aí você, mas show. isso tá no meu dia a dia? O PVC, na verdade, é muito próximo a isso, sendo que tem um cloro pendurado aqui, é o policloreto de vinila. Olha aí, maneiro. Sucesso? Sucesso. Vem que vem. Agora, o polímero por condensação, que é o que a própria questão está falando pra gente, ele tem esse jeitão daqui, que é um primeiro momento te assusta. O que eu queria que você reconhecesse é que aqui tem uma função oxigenada. C-O-OH, a gente fala que é um ácido carboxílico. E por que a origem desse nome? Hidroxila é o H e carbonila é o C-O. Então, carbonila com hidroxila, carboxila. Mega famoso. Beleza. Show? Do outro lado de cá, eu tenho exatamente um álcool, hidroxila presa a um carbono. E essa duplinha, ela faz uma reação muito famosa. Quem é bom de química orgânica está acostumado a ver demais. Durante essa reação, o ácido perde a hidroxila e o álcool perde o hidrogênio. Hidroxila se juntando a hidrogênio forma algo essencial para a vida, que é água. Então a gente fala que da reação desses dois, a molécula desidratou, formando água. Aí, uma vez que esse cara perdeu um ligante e esse perdeu um ligante, ele precisa recuperar essa ligação. Como? Um se ligando ao outro. E aí, as cores favorecem a gente. Esse carbono é o de cá, que perdeu a hidroxila, e ele vai se ligar a esse oxigênio aqui que perdeu o hidrogênio. Então, esse vermelho se ligou ao amarelo para formar um novo pedaço. E algo parecido iria acontecer se eu encaixasse outro aqui, outro aqui, outro aqui. Iria repetir esse pedaço aqui inúmeras vezes. Não sei se você se lembra qual era a função daqui. Ácido carboxílico. Sim, ácido carboxílico. E esse aqui era um álcool. Beleza. Surgiu algo novo. E a pergunta sempre em prova é: o que está surgindo de novo aqui? Né? Um ácido com álcool. Formou isso aqui, C-O-O, carbono, que é uma função mega famosa na química, chamada de éster. Mas espera aí, não é bem um éster. Ele não é um polímero? Então... Ele é o poliéster. Um polímero feito da função éster. Agora sim, tipo, a gente entendeu por adição, por condensação. Você já falou que é por condensação ali, já deu um spoiler, né, professor? Show. Mas e aí, como é que a gente resolve? A gente bateu o olho, já tem que lembrar disso tudo e já chega a resposta? Poliéster, opção A? Tá com medo? Tá na dúvida? Calma que o Silvio Prédio te ajuda. Então vamos lá. O lance é o seguinte, ele mais uma vez ele falou ali, o spoilerzinho que você disse, quando ele soltou polímero de condensação, basicamente eu já vou muito condicionado a encontrar como resposta um poliéster. Sim. Na verdade, se eu passei o olho lá e olhei na letra A, já me chamando em neon o poliéster. Mas para ser um poliéster, teria que ter C-O-O, carbono. E se você olhar para a estrutura, tá lá, C-O-O, carbono. Portanto, o que você tem é um poliéster. Mas por que não pode ser os outros ali? Vamos lá, né? Eu procuraria até um outro mega famoso, assim, no caso a letra C. Se eu tivesse que ter dúvida, ficaria entre a letra A, que é o meu gabarito, e a letra C, que é a poliamida, que também é super comum de aparecer na condensação. Mas com um detalhezinho, para sair uma poliamida, a amida é uma função nitrogenada. Então, ao longo da minha cadeia, eu teria que ter nitrogênio presente. Como eu não vejo, eu normalmente encontro como gabarito ou poliéster ou poliamida. Sem nitrogênio, vou seco no poliéster, que é o meu gabarito, o gabarito do sucesso. Agora a gente já tem ali a opção A como gabarito, mas eu fiquei com dúvida em alguns termos lá do enunciado, professor. A gente pode dar uma voltada ali só para esclarecer? Mesmo que você não chamasse, eu iria voltar. É mega importante. É o caso, por exemplo, ácido lático, que é algo que está presente no nosso corpo, é algo natural também. E aí, durante uma atividade esportiva, você tem pinta de que gosta do esporte. Que isso, professor, que é atleta, isso, eu também curto muito. E aí, quando a gente faz uma atividade esportiva muito intensa, é natural que o nosso corpo ele produza uma quantidade a mais desse ácido como parte do nosso metabolismo. E aí ele vai desencadear numa série de eventos que lá na frente, se a quantidade for muito intensa, com uma série de eventos por trás, vai causar exatamente aquela fadiga muscular. Agora, os outros dois nomes são mais importantes ainda, né? O que a gente percebeu é que polímeros não são substâncias pequenas, são substâncias grandes. Sim. E que estão presentes no nosso dia a dia em grande quantidade. Agora, o problema é que quando a gente descarta um material desse, em especial esse que a gente desenhou aqui, o nome dele é feinho. Ele é chamado de polietileno terephtalato. PET. PET. Pronto. As garrafas plásticas. Prefiro. Então, a garrafa plástica, na verdade, PET, feito desse material. Um polímero que veio de uma condensação. Mas é uma cadeia gigantesca.
E aí, uma vez que eu usei aquela garrafa, eu jogo ao meio ambiente para que exista a decomposição, você quebre essa estrutura, que é uma estrutura muito grande, leva muito tempo. Então, uma questão exatamente ruim dos polímeros é a questão da degradação, que é uma degradação extremamente demorada. Agora, esse polímero daí é um polímero especial, porque é uma macromolécula, mas ele tem um formato aí diferenciado, que ele é biodegradável. Então, a aceleração dele da degradação é maior. Sim. Então, ao passo que uma garrafa PET, de repente, demora 400 anos para se decompor, é possível que um biodegradável, em 30 dias ou alguns meses, já consiga se desfazer, que é algo extremamente favorável. Sim, e tem o bioabsorvível, que também dá essa ideia. Eu não sei se você já teve o caso de ter um corte muito grande, uma sutura muito grande no teu corpo. Não, muito grande não. Eu, quando tinha 18 anos, eu tive uma lesão treinando que uma fíbula fraturou. E aí eu tive que fazer a cirurgia, colocar o osso no lugar e entrar uma platina. Mas entenda que o corte ali é um corte muito grande. Sim. E aí, nesse corte, a gente acaba tomando pontos por fora e por dentro. E aí, entenda que, na verdade, aquela sutura é feita com polímeros extremamente resistentes. O Certo. por fora, uma vez que ele já fechou, às vezes alguns soltam sozinho, ou então você volta ao médico para ir tirando. Sim. Agora, e por dentro? Não tem como, ele está lá dentro. Mas ele é feito de um material bioabsorvível, que não vai levar prejuízo nenhum ao teu corpo. Então, o teu corpo vai absorver aquilo de uma maneira que não te afeta e ele vai se degradar facilmente lá dentro. Então, só reforçando o gabarito, opção A, Letra A. poliéster. Sucesso. Para quem quer destruir nesse assunto, qual é o seu conselho, qual a sua dica? Busca informação aonde? Um aliado camponista ou o teu próprio programa aqui, que eu sou fãzão de casa. Aliás, ficava todo dia torcendo para ser chamado. Finalmente chegou o dia, pela primeira vez aqui. Bom demais. Então, um programa super favorável para quem quer dar uma reforçada. Ah, mas aí eu quero buscar mais, quero fazer muitas questões. A internet, ela favorece demais a gente. Fazer as questões anteriores dos últimos exames, tem um arsenal gigantesco aí. Pintou uma duvidazinha? Vai procurar as videoaulas, as plataformas, né? Em especial na Química eu consigo ajudar a partir do meu canal, Química Nota 10. Então, pintou dúvida? Calma que o Silvio Pérez te ajuda. Vai lá no Química Nota 10 que a gente está juntão, juntos e misturados, juntos de salonal até o final, até essa vaga. Perfeito. Professor, separação de misturas. O que é isso para química? Pois é, determinante no mundo de hoje, né? Você acabei de ver números aí atualizados. A população mundial hoje gira em torno de 7,7 bilhões de habitantes. Somos um número avassalador. E a estimativa é que dentro de 30 anos a gente suba mais 2 bilhões. E ao final do século vamos chegar a um impressionante 11 bilhões de habitantes. Então, assim, se a gente não tiver cuidado com o nosso lixo, não vai ter mais aquele tapetinho para você jogar aquela sujeira embaixo que já não está comportando mais. E assim, e que lixo é esse? Como a gente acabou de falar, que está até de fundo lá, que são os polímeros, que a gente cada vez mais utiliza, que tem uma degradação muito lenta, na verdade, se a gente desprezar de maneira não pensada, com a população crescendo cada vez mais, o planeta não vai suportar essa carga toda. Sim. E aí você vê várias ações acontecendo de maneira já muito mais favorável. Por exemplo, a gente aqui do Rio de Janeiro teve, em 2018, uma notícia que é um primeiro momento estranha para muitos, mas que é extremamente favorável em termos de meio ambiente, que é a proibição dos canudos de plástico. Sim. Tá? E assim, uma cidade litorânea onde muitos, infelizmente, aproveitam o litoral, mas não levam aquele lixo de maneira consciente para casa. E o lixo sendo feito de plástico, os polímeros, caindo exatamente, ficando na areia, a maré subindo e levando para o mar, imagina 400 anos até o material desse se degradar. Então, algo terrível. Então, hoje a sacação é, tira esse material, se for utilizar, colocar um material biodegradável, que foi o da própria questão que a gente fez. Sim. De boa? Então, eles já começam a mencionar, não sei se você já ouviu, nos 3 R's. 3 R's? Muita atenção nesses nomes. É preciso, urgentemente, reduzir o nosso consumo. Esse é o primeiro R. Se possível, reutilizar o material que a gente, no dia a dia, acaba consumindo. E, por último, se não tiver jeito, reciclar. Vamos fazer o seguinte, professor. Igual no bloco anterior, a gente vai para a questão, lê a questão e vai tirando dúvidas e resolvendo tudo por ali. Pode ser? Fechadaço. Aí, ó, questão 71 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Vou te pedir ajuda novamente, você. Vai lendo e eu travo onde foi importantão. Solta Vamos lá. aí. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas.
O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro. E aí... A coisa está embolando, né? Então ele começou a falar termos muito específicos agora, né? Precipitação, sais de ferro, esse 3 quer dizer o NOx dele, Aí, ó. que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Então o cara que estava lendo benzaço essa questão, ele já começou a ter aquele friozinho na barriga, mas a gente está juntando para acalmar, para trazer a paz de volta aí. E no finalzinho ele ainda fala assim, ó, com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Ele apresenta para a gente uma série de processos ali. O que ele está comentando nessa questão é algo mega atual, que aconteceu até agora em 2019, uma notícia muito interessante que a capital da Indonésia, na verdade, que é Jacarta, ela vai deixar de ser Jacarta. O governo está escolhendo uma outra cidade para que seja a nova capital. Essa mudança ela se dá por questões ambientais. Então imagina que tem a cidade, muito abaixo tem o lençol freático e depois volta a ter mais uma camada rochosa. E os caras, de maneira muito acelerada, né, descontrolada, eles vão perfurando e retirando aquela água para consumo. Mas um consumo não controlado. Resultado, vai utilizando aquela água, e como você perde aquela água, você tem uma sedimentação cada vez maior do solo. Certo. Então o solo ele vem baixando nessa região a cada ano. Algumas regiões, casa de 30 centímetros, que é um número absurdo. Resultado, você tem inundações cada vez mais frequentes. Então a cidade está ficando submersa cada vez mais. Então já em 2024, você já vai ter o início da transição passando de Jacarta para um outro local que eles estão escolhendo. Então uma questão ambiental muito louca relacionada com a exploração da água. Quando você olha para cá, ele está falando basicamente disso aí, né? De poços artesianos, de uma questão de água. E mais uma vez, se a gente não tiver controle e cuidado, a gente paga um preço. Aqui é a questão da água e dos elementos tóxicos, que é o caso do arsênio. Sim. Existem várias substâncias que elas são tóxicas, mas que a gente convive no dia a dia. Então, uma questão aqui que ele está falando é para você eliminar esse arsênio da água. Certo. Agora, isso não é tarefa fácil, porque muitas das vezes ele fica em suspensão. Seu Prades, eu não estou conseguindo entender isso. Imagina que fui, ano passado, num paraísaço aqui do Brasil, que é bonito, Mato Grosso do Sul. Sim. E lá tem uma preservação ambiental muito grande, vive do turismo, em grande parte. E aí tem uma flutuação no rio que é cheio de cuidados para que você possa usufruir daquilo ali. Primeiro, não passar nenhum tipo de protetor ou óleo, para que aquela água continue cristalina do jeito que é. Para você mergulhar naquele rio, você, na verdade, não pode pular e nem sequer nadar de maneira normal. Só entra quem tem colete para ficar flutuando e não agitar o fundo daquele rio. Porque se você se agitar muito, aquela areia que está no fundo, ela começa a entrar em suspensão e aquela água que está cristalina, que você está olhando muito pela frente, ela começa a ficar turva. Então, dá a ideia que a água está suja. Então, a sacação é você deixar aquilo sempre no fundo. O problema é que nem toda partícula que está em suspensão, ela tem peso, densidade suficiente para ser projetada. Aí a gente vai tratar essa água, que é o que ele falou. Adiciona ali naquele recipiente sais de ferro 3, que deixam exatamente uma textura gelatinosa. Então imagina que você é uma partícula leve e que está em suspensão. Eu sou leve, estou em suspensão. Chegou alguém novo que vai deixar a gente, de certa forma, gelatinoso e um tem o poder de atrair o outro. E na hora que junta, agora eu não estou leve, você não está leve, somos um mais pesados. Então forma um flóculo mais pesado e ele precipita. Foi a palavra que ele usou. Projeta para o fundo. E aí eu já vejo a água mais clara e aquele arsênio que era o inimigo da água, ele agora separou como se fosse uma areia no fundo do copo. Certo. Agora só precisamos separar esse líquido do sólido. De que maneira? Letra A, fervura. Não, a fervura serve muitas vezes para matar bactérias que tem ali. Eu preciso separar um sólido de um líquido. E uma ação super comum, letra B, filtração. Pode ser aquele filtro de papel mesmo que passa em café. Quando você coloca aquele líquido sólido, o sólido fica retido no filtro e o líquido passa direto. Então você se livrou do elemento mega tóxico, que é o arsênio, deixando a água assim, em paz, para poder alimentar a população. Pois é, professor, vamos só repassar ali as opções. Por que não pode ser fervura? A gente até conversou ali. Aí tem filtração, que é o nosso gabarito. Sucesso. E por que não pode ser destilação, calcinação ou evaporação? A evaporação é o que acontece exatamente nas salinas. Né? Eu consigo separar, mas a desvantagem é que na evaporação a água
virou vapor É. e eu fiquei com sólido. Às vezes isso é vantajoso. Se eu quero uma salina, eu quero sal. Eu consigo. Método barato, vantajoso. Mas a gente precisa da água. A gente só quer separar e aproveitar a água. É isso. Então eu poderia fazer isso por destilação. Mas destilação é um processo muito caro, requer aparelhagem de laboratório. Então não seria viável para a população. Outro nome que aparece muito louco ali é a tal da calcinação, que acontece em altíssimas temperaturas, algo que eu não consigo fazer em casa. Isso é uma prática muito comum de indústrias para exatamente quebrar substâncias, mas também não é a proposta da questão. Perfeito. Então, filtração ali ao nosso gabarito. Golaço na gaveta. Golaço, sem fim de campeonato. É isso aí. Por que separamos misturas? Durante um carnaval, muitas vezes o carnaval de rua, um espaço democrático demais, onde todo mundo se diverte, é super comum de ter muito consumo de bebida, seja refrigerante, seja cerveja, seja água. E essas embalagens, muitas das vezes, você está no meio do bloco e, pum, descarta no chão mesmo. Uhum. E aquela questão do lixo agressivo. Mas aí entra em cena aqui no Brasil um agente determinante no processo de reciclagem, que é o catador. Então, os catadores, no meio daquela festa toda, eles vão exatamente tirando aquilo tudo e separando através de um processo chamado de catação. Ele vai separando embalagens plásticas e embalagens feitas de lata. Sim. E isso permite a gente, aqui no Brasil, se orgulho bastante disso, a ser líder mundial em reciclagem de latinha de alumínio. A gente chega a quase 100% de reciclagem das latinhas. Infelizmente, as embalagens plásticas, elas também conseguem ser recicladas. O problema é que a gente, num percentual bem menor, a gente não chega nem a 50%, porque o volume do plástico ele é maior, mais difícil de carregar, ainda não é tão vantajoso economicamente igual a latinha, então tem todo um aspecto por trás. Uhum. Mas a ideia é que a gente consiga subir esse percentual, consiga jogar próximo às latinhas, e aí o meio ambiente agradece demais, todo mundo só agradece, gerações futuras são beneficiadas e todo mundo ganha. E chegou o nosso tão esperado momento Pop Prof. Professor, excesso de barulho desconcentra os reagentes? Pô, tomara que não, né? Porque num laboratório cada um fala de um lado, fala do outro e grita. Então tomara que não perturbe nada, vai acontecer tudo em paz. Como faz para manter a concentração no ambiente barulhento, assim, como você disse? Focado na missão, sempre com o objetivo lá nas alturas e vamos que vamos. Brasileiro, não desiste nunca. Agora falando em barulho e concentração. O frâncio é o elemento mais bem formado da tabela? Sim, tá sempre perto do rádio. A gente tá pilhado sempre. Tá perto do rádio, tá sabendo de tudo. Para andar sobre as águas, o macete é sempre caminhar nas pontes de hidrogênio? Esse é o caminho do sucesso. Vai tranquilinho, se equilibrando, vai andando que vai ser feliz. Mas e se quebrar a ponte? Quebra não, ela é forte, essa ligação é forte pra caramba. É forte. Essa ligação de hidrogênio aí, que antes era chamada de ponte de hidrogênio, que em muitos lugares ainda chamam, forte, ligação fortíssima, então tá seguro o caminho. Não precisa nem caminhar, não. Pode correr, então. Pode correr, pode pular, Que não- leva a família toda, vai ser feliz. Essa ligação é tão forte que faz exatamente os compostos que fazem essa ligação terem ponto de fusão mais alto, ponto de ebulição mais alto. Então, a característica de acordo com a força das ligações. Não é ligação a cobrar. Não. Essa ligação tá toda paga. Ligação À vista. ilimitada. Esse foi Silvio Prédios no nosso Momento Pop Prof. Professor, para quem quer se aprofundar nesse assunto que a gente tratou nessa questão, o que ele busca? Onde ele encontra informação? Mais uma vez eu reforço, né? Sempre assistindo aqui o nosso canal, que é campeoníssimo, número 1, para quem quer se preparar para o Enem. E as plataformas digitais tem tudo mastigadinho. Lá você pode interagir, manda pergunta pra gente. A gente está super receptivo, alunos do Brasil todinho, pra gente poder ajustar, né? Então, se fechar com a gente lá no YouTube, se fechar com a gente no nosso canal, Química Nota 10, a gente vai estar juntão e só vou soltar a mão na hora que passar no vestibular e partir pra faculdade pra ser feliz. É isso aí. Falando em plataforma digital, a gente não pode esquecer o percurso educativo de Química. É isso aí, tvescola.org.br/percursos. Professor, muitíssimo obrigado mesmo Eu que por agradeço. toda a ajuda. Ó, gostei de como chegou, professor. Já é de casa, hein? Vai voltar, né? Com certeza. Só me chamar que eu tô aí. É isso aí. Então, Hora do Enem fica por aqui. Até a próxima. Foi só isso?